Boa noite, gente. Eu vou falar basicamente, até pelo tema que vocês já estão vendo, né? Vai ser sobre a classificação e diagnóstico do diabetes mellitus, né? E também a gente vai falar um pouco das metas glicêmicas que devem ser feitas, né, para o adulto, gestante e criança, um grupo mais plural, né? Enfim, pode passar, Carlinhos. Primeiro, a gente tem que ir para a definição, né, própria do diabetes mellitus. Ele vai ser o quê? Vai ser um distúrbio metabólico que vai ser caracterizado por um quadro de hiperglicemia persistente, que vão ser relacionados a uma deficiência na produção de insulina ou até na sua ação corporal, no caso, né? Ela tem um padrão muito epidêmico, estimando, né, que existe mais ou menos 525 milhões de pessoas com portadoras dela mundialmente, né, falando. E essa hiperglicemia persistente, ela vai se associar a vários tipos de doenças que são comuns, né, principalmente de ver até no nosso cotidiano ambulatorial, né, que seriam essas as famosas, né, complicações micro e macrocardiovasculares, no caso, que geram muito um aumento da morbidade, né, a longo prazo, com a redução de qualidade de vida e uma elevação de taxa de mortalidade por problemas associados, como insuficiência cardíaca, até o próprio pé diabético, que pode evoluir até a quadros de perda de membros, perda de membro, perda extensa, principalmente pernas, né, que é mais comum. Pode passar, Carlinhos. Do ponto de vista de classificação, ela vai ser principalmente dividida baseada na etiologia, em que vai ser DM do tipo 1, né, que vai ser principalmente o tipo A e o tipo B, tipo 1A e o tipo 1B, o tipo 1A sendo quando é comprovado, né, por testes laboratoriais, enquanto 1B vai ser muito de natureza idiopática, sem ter uma causa definida. Como também está na tabela, vai ser o tipo 2, né? Que vai ser por aquela perda progressiva, né, da secreção insulínica, que vai ser normalmente combinada com a resistência corporal à sua ação. Aí, vamos para outra que podemos falar também, é o tipo gestacional, que ele normalmente ocorre associado ao quadro, quer dizer, ocorre associado a uma gestação, e que normalmente é baseado no quadro de pré-diabetes gestacional ou em pessoas que já têm um grupo de risco grande para isso. Existem vários outros tipos também, são formas que são chamadas especiais, né, por assim dizer, que são bem mais incomuns, mas também acontece, que seria um exemplo monogênico, neonatal, e associado a várias doenças, que seria o tipo secundário. Pode passar. Outras classificações que também são abordadas hoje em dia também são que podem ser para agrupar, né, os tipos de diabetes, que podemos falar do momento de início, a história familiar, função residual das células beta, né, no caso, e vários outros fatores que servem também para criar outras formas de classificar a formação do diabetes. Pode passar. Iniciando, né, com um DM do tipo 1, né, no ponto de vista classificatório, ele vai ser uma doença, né, que vai ter um fundo autoimune, o próprio corpo vai fazer um ataque contra si, consigo mesmo, né, baseado em um grupo de poligenes, né, que vai ser caracterizado, né, por uma destruição das células beta-pancreáticas que vão ocasionar uma deficiência completa na produção de insulina. Isso também sendo muito importante na formação do principal quadro de diagnóstico, no caso, que é a cetoacidose diabética, que é normalmente quando a pessoa acaba sendo diagnosticada quando não tem um diagnóstico oportunista. Ele corresponde a apenas 5 a 10% dos casos de diabetes no mundo, porém no Brasil, que ocupa o terceiro lugar de prevalência, tem uma característica um pouquinho melhor, mais ou menos 88 mil brasileiros têm. Vai afetar igualmente homens e mulheres e vai ser mais diagnosticado em crianças e adolescentes. Vai se dividir em duas formas, né? Que vai ser a DM1A, que ela é muito associada, né? O antígeno leucocitário humano, DR3 e DR4. Ela tem sua fisiologia não totalmente desconhecida, mas ela é relacionada muito a uma predisposição genética, fatores ambientais que vão desencadear nessa resposta imune e também participam. Do ponto de vista, tem sempre o fator que normalmente acaba fazendo com que a doença ocorra, que ela ganhe manifestação clínica. E aí, normalmente, pode se relacionar muito com infecções virais, também pode se relacionar com componentes diéticos e composições de microbiota intestinal, como algumas formas diferentes, né? Os marcadores que são usados são vários tipos, né? A gente pode citar, por exemplo, o ICA, né, que é o anticorpo antilhota, se não me engano. Tem o autoanticorpo anti-insulina, né, que é o IAA, né? E também tem o anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico, que é outro tipo que também é usado meio que para fazer um rastreio da doença.
com seus títulos normalmente sendo relacionados a maior chance de desenvolver a doença, no caso. Normalmente, como eu falei, né, ela normalmente vai ter essa manifestação por cetoacidose diabética. Existe uma forma especial, que é chamada de LADA, que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, que ela é relacionada a adultos, e adultos que desenvolvem normalmente essa forma. Pode passar. A grande característica da DM1B é que ela é idiopática, ou seja, não tem nada que chegue e diga assim, classicamente, que ela está no corpo da pessoa. Por isso, sem anticorpos, sem nenhum sinal clássico dela. Então, isso daí já tem uma limitação grande de diagnóstico, porque ela pode ser confundida com várias formas do diabetes mellitus, e ainda é necessário, né, fazer um uso de uma insulinoterapia plena e precoce, ou seja, uma doença que, apesar de não ter uma causa específica, ela já vem com a forma bastante total, né, do diabetes mellitus tipo 1. Pode ir para a próxima. Aí, nesse caso, é basicamente uma evolução graduada, né, do DM1. A gente, como pode ver, o primeiro estágio normalmente ele é baseado num aspecto mais oportunístico. Você pode pegar até por teste, tem a família, tem muito, como eu posso dizer, histórico de pessoas que têm o DM1, né? Quer dizer, o diabetes mellitus tipo 1. Aí pode-se fazer esse diagnóstico oportunístico, porque a pessoa não vai apresentar teórica nenhuma alteração, nem de ponto de vista de exames, nem em qualquer tipo de sintoma. O único fator realmente vai ser os anticorpos positivos que são relacionados, né? Só que no estágio 2, mesmo que o sintoma seja urgente, já vai ter, ausente no caso, já vai ter várias alterações do níveis glicêmicos. Aí a gente pode falar, né, que vai ser ele vai ser compatível com pré-diabetes, tendo, né, a glicose em jejum entre 120 e 125. O exame do TGO-TG vai estar mais ou menos 2 horas, em que vai manter entre 140 e 129, podem citar. Além da hemoglobina glicada um pouco maior do que o esperado, que é entre 5,7 e 6,4. No nível 3, a gente já tem realmente a exacerbação do caso, né? Que normalmente é quando vai aparecer os sintomas clássicos na pessoa, que aí já vai ser uma hiperglicemia muito alta e todos os fatores vão estar muito alterados. Pode passar, Carlos. Enfim, quando se fala do DM2, né, ele vai ser muito associado, né, vai ter, né, uma etiologia muito complexa e multifatorial, né, vai ter muita relação com a componentes ambientais e genéticas, ou seja, genética tem fator preponderante, mas também dieta, exercício físico, todos esses fatores também se relacionam à sua ocorrência. Vai ter uma correspondência de 90 a 95% dos casos de diabetes, né, e ele apresenta uma forma mais tardia, sendo diagnosticado normalmente depois dos 45 anos de idade nas pessoas, né. A ocorrência dele vai ser muito relacionada à ocorrência de hiperglicemia, relacionada a essa lista enorme, no caso, né? Que vai ser com a resistência, né, periférica de insulina, junto com a ocorrência de, como posso dizer, hipersecreção de glucagon, que também faz parte do quadro, e isso também relacionado com a maior produção hepática de glicose, com uma lipólise evidente. Também pode-se citar a disfunção incretínica, né, que é aquele hormônio que se relaciona à liberação de insulina quando ela está relacionada com a digestão, né, o TGI meio que o trato, né, vai perceber essa liberação, vai ter o aumento da reabsorção renal da glicose e a deficiência na síntese e secreção de insulina pelas células beta-pancreáticas, que é basicamente o que vai ser o pilar principal, e por último a cantose nigrans, pode passar, Carlos. Que basicamente é essas manchas escuras na pele, né, que tem essa textura mais grossa e aveludada, que são normalmente características ou de diabetes total, ou quando a pessoa está no caso de pré-diabetes. Pode ir para o próximo. A gente fala, né, o DM2 ele vai ser assintomático ou com poucos sintomas por longos períodos, né. Ele vai ser normalmente feito por dosagens laboratoriais de rotina, né? Aquele negócio que você vai dar uma glicose superior a 130 e vai ter e pode ocorrer raramente, né? Apresentando esses sintomas clássicos de hiperglicemia, como poliúria, né? Polidipsia, como pode dizer, né? Poliúria, excesso de urina, polidipsia, sede, polifagia, muita fome, o emagrecimento, apesar de comer muito. Quando se trata de fatores de risco, a gente pega mais ou menos isso, né? Obesidade, sedentarismo, história familiar da doença, o diagnóstico de pré-diabetes na gestação, quer dizer, o diabetes pré-gestacional, né? Pode passar o slide, por favor. E também componentes de síndrome metabólica, que pode citar hipertensão arterial e dislipidemia. Pode passar.
E basicamente esses critérios de rastreio são basicamente compilados dos fatores de risco. Você tem que ver os fatores de risco populares e basicamente fazer esse rastreio oportunista baseado neles. Aí cita-se pré-diabetes, a história familiar, a questão de existem raças, né, que têm maior probabilidade, como os negros hispânicos, e todos esses fatores, ou seja, são vários fatores que podem ser relacionados já para fazer um rastreio interessante disso. No que tange a investigação laboratorial, né, vai, se ela for normal, vai sugerir, né, a repetição do rastreamento de cada 3 anos. E na presença de pré-diabetes, o diagnóstico deve ser anual. Outra coisa importante é que existe esse questionário de risco. Vai fazer várias perguntas, como histórico familiar, idade, sexo. Todas elas vão dar uma pontuação, que caso seja alcance um score maior que 5, vai ser um risco elevado da pessoa desenvolver DM2. Pode passar, por favor. Eita, sim. Agora vamos, né, para o diabetes gestacional, né? Basicamente, a gestação por si só já é uma condição que dá uma propensão ao desenvolvimento de diabetes. Isso vai ser muito por causa da produção placentária de vários hormônios que são capazes de aumentar a glicemia, né? Além de várias enzimas placentárias que vão degradar essa insulina e que vão acabar por provocar um aumento compensatório na sua produção e vão, por consequência, né, aumentar a resistência por esse excesso de insulina natural. Isso pode gerar, né, no futuro, a questão de disfunção de células beta, que é o que caracteriza o quadro. Isso traz excesso de riscos fetais, né, no caso, fetais e maternos, né, ela ainda pode ser, né, transitória persistente, ela pode ficar logo após a gestação. E ela tem normalmente esse diagnóstico no segundo ao terceiro trimestre de gestação. O estudo rápido, basicamente, de maneira bem sintética, ele fala que existe um aumento progressivo, né, e contínuo do risco de complicações materno-fetais, quanto maior for a insulina, a glicose, né, materna. E por isso, é de extrema importância manter esse controle, sendo que na mulher ele é um pouquinho menor, de apenas 96 de glicose, já sendo considerado o início de pré-diabetes. Pode passar. Aí esse DM+, foi uma forma que eu quis dizer de que existem várias formas, que são realmente, muitas formas diferentes, com várias significações diferentes, que eu vou tentar passar um pouco mais rápido para ser mais conciso. Aqui você pode ver, é uma lista realmente gigante, pode passar até para o próximo. Como pode ver, realmente gigante. Pode passar para o próximo. Eu elegi, né, os principais, assim, para falar um pouco. A gente fala do lado, que foi aquela falei, que é como se fosse uma forma modificada do diabetes mellitus tipo 1, porque ele tem um diagnóstico normalmente na vida adulta, que é essa questão dos 12% da vida adulta, né? Ele vai ter uma sintomatologia muito semelhante ao DM1 e, ao mesmo tempo, DM2. Vai ter uma forma meio sobreposta dos dois. E tem pouca chance de ocorrer em criança e adolescente, é mais raro. Pode passar para o próximo. Temos também o MOD, que é basicamente o que é chamado aqui em português, né, de diabetes monogênico. Ele vai possuir, né, característica autossômica dominante e vai ocorrer por um defeito de genes que vão diretamente ou indiretamente participar da secreção de insulina. Suas principais características, né, vão ser hiperglicemia de início precoce e com história familiar de diabetes, né, mellitus, antes dos 25 anos, no caso, em várias gerações, de 2 a 3, por exemplo. Nisso também temos, aqui basicamente são os principais tipos, como pode ver, existem vários tipos, mas o MORI GCQ é o tipo mais comum, que aí vai ter hiperglicemia de jejum leve desde o nascimento, que vai ser assintomática e não progressiva. Pode passar. Aí vamos para o diabetes neonatal, que vai ser basicamente logo depois que a criança nasce, né, que vai ter um histórico de hiperglicemia persistente. Vai ter principalmente duas formas, em que a pessoa vai precisar ser permanente, né, que é o DMNP, e a outra metade, né, de pessoas também pode relacionar com uma condição, né, que é o transitório, que vai ser controlado de semanas ou meses, mas que já é até um fator de risco para a ocorrência de DM2, podendo reaparecer até mais tarde em outros períodos da vida da criança. O tipo transitório ele vai ser muito associado para anormalidades do imprint, que vai ser na região do braço curto do cromossomo 6. O restante vai ser relacionado os genes que codificam, né, os canais de potássio de ATP dependentes das células beta. Só que o diabetes mellitus permanente já vai ser por esses outros genes aí, que seriam o ABC, o QCNJ11 e o NS. Pode passar. Aí temos a síndrome de Wolfram, que ela basicamente tem uma manifestação média da idade de 6 anos e que vai cursar com várias alterações, como diabetes mellitus, atrofia óptica, né, que é uma surdez neurosensorial, né,
Também o diabetes insípidos, que é aquela forma que é relacionado com a perda de líquido realmente, e anormalidades, e vai ter aquela questão de anormalidades no trato urinário, e várias complicações neurológicas, gonadais e gastrointestinais. Tudo isso decorrente dessa mutação no gene WFS1. Pode passar. Temos o diabetes mitocondrial também, que ele vai ser muito raro, menos de 1%, associado principalmente à mutação nesse gene, que é M3243, e vai ocorrer associado a esses vários fatores, sendo que um dos mais importantes para mim é a herança materna, porque já diz, por isso que ele tem uma herança mitocondrial, porque tem muita aquela relação com o DNA da mitocôndria que é de origem materna. Sendo que esses três primeiros são mais comuns, enquanto a miopatia, encefalopatia e acidez láptica são normalmente sintomas mais graves que podem ocorrer. Pode passar. Basicamente, isso é bem curto. É basicamente o DM2 que vai ocorrer com cetose, que não é tão comum o seu diagnóstico ocorrer por isso. Que é outro quadro, já é dito como diferente. Pode passar. Temos o diabetes secundário. Por que secundário? Porque ele vai ocorrer relacionado a outras doenças. A gente pode falar principalmente as pancreáticas, no caso, que seriam as inflamações, que vão ser decorrentes do etilismo ou até próprio litise biliar, neoplasias ou até hemocromatose, né? Vai ser de 0,5% a 9,2% dos casos, por isso sendo importante estudar as condições de base, né? Vai ter um diagnóstico errado, normalmente, de DM2, e ele vai ter um diagnóstico vai ser com rápida deteriorização da função das células betas e pouco controle do índice glicêmico, por isso tem pacientes até que tem problema de ter controle do diabetes, mesmo fazendo uso da medicação correta. Pode passar próximo. Esse grupo é o último que eu vou falar, que é basicamente lipodistrofias, que são perda de gordura localizada. Ela pode ser geral com a perda total ou pode ser parcial, perdendo principalmente nos membros. Eles podem ser, né, congênitas adquiridas e elas ou parciais ou generalizadas. Nesse sentido, vão ser associados também com a existência, né, de hipotrigliceridemia, esteose hepática, até disfunção gonadal, até pelo papel dos próprios esteroides e também a ocorrência de cardiospatias. Ela vai ser muito associada a HIV, muito por efeito dos inibidores da protease, né, como ritonavir, lopinavir, e pelos inibidores da transcriptase reversa, como a lamidovina e a zidovina. Nisso, a gente fala agora... Peraí. Diagnóstico. Já estamos falando de diagnóstico, né? Fiquei até confuso aqui, né? Enfim, basicamente no diagnóstico, as alterações fisiopatológicas vão preceder em muitos anos, né, o diagnóstico clínico da doença. A gente vê, por exemplo, que o pré-diabetes vai ser quando os valores glicêmicos vão se situar acima do valor de referência. Mas, ao mesmo tempo, eles vão estar abaixo dos valores de diagnóstico, né? Pode passar o slide. Que nesse risco ele vai predispor, né, ao risco aumentado de até você desenvolver o edema, obviamente, e vários tipos de doenças que já são atreladas à condição, ou seja, essa condição não é tão problemática só por causa da questão do diabetes, mas sim por outros tipos de complicações. Aí vemos vários exames que podem ser usados no diagnóstico, né, que o principal, né, glicemia em jejum, que vai ser, né, a coleta do sangue periférico após jejum calórico de 8 horas, sendo que vai ser, se for menor que 100, você está no normal glicêmico. Entre 100 e 126 vai ser o risco aumentado, né, o pré-diabetes. Com diabetes estabelecido, é superior a esse valor. Outro que é muito importante é essa questão da glicose 2 horas após sobrecarga, né, que é aquele que eu falei que é o TOTG, que vai ser a ingestão, né, de 75 gramas de glicose dissolvidas em água e vai ser posteriormente, né, coletada a amostra de sangue em jejum para determinar a sua glicemia antes disso, logo depois vai ter ingesta. E isso após 2 horas vai ser comida, né? E essa sobrecarga vai ocorrer com dieta, se a pessoa tiver uma dieta habitual, como eu posso dizer, no período de 3 dias anteriores ao exame. Ele vai ter mais ou menos uma avaliação da glicemia após uma sobrecarga do consumo de glicose, que pode ser provavelmente a única alteração, né, detectável no início do diabetes. Aí temos também a hemoglobina glicada, que é um clássico, né, que ela tem sua vantagem de refletir, né, os níveis glicêmicos em 3 a 4 meses, que é um período bem grande, e por sofrer menor variabilidade ao dia. E não ser, ser necessário o estado de jejum para fazer sua determinação. E por último, a gente pega em pacientes que têm essa questão com sintomas clássicos de hiperglicemia, como aqueles que eu já falei, né, poliúria, polidipsia, eles devem ser submetidos a esse exame da glicose ao acaso, né?
que nisso, independente do valor que for, se for maior que 200 miligramas por decilitro de glicose, já é um caso necessário, já diz que a pessoa está com diabetes, no caso. Pode passar. Aí vem, só para terminar essa frase, né, os critérios de diagnóstico DM1 e DM2, eles são muito semelhantes, basicamente são esses. Mas, normalmente, a sintomatologia é o que muda, aquela questão que eu falei, que DM1 normalmente faz quadros mais graves no diagnóstico, como a cetose diabética. Aí é só um critério a mais, que é a dosagem com peptídeo C. Essa dosagem vai ser muito naquele fator de quando o anticorpo dá negativo. Nesse sentido, se ele for maior que 0,6 N gramas por decilitro e o diagnóstico for anterior a 6 anos, a classificação vai ser, pode passar rapidinho, vai ser DM tipo 1B. Porém, se ele for superior a esse valor, ele já vai incorrer mais ser diabetes mellitus tipo 2 ou diabetes monogênico, que também deve ser considerado. Basicamente, só para dizer o que é isso, é rapidinho. Ele vai ser, né, um peptídeo de conexão que vai ser coarmazenado e vai ser secretado também com insulina em quantidades muito similares. Só que ele tem uma meia-vida maior, de meia hora. Isso vai fazer com que sua flutuação seja menor e, por ele não sofrer hepática, ele fica muito mais evidente nos exames, para você ver a resposta secretória das células beta. Agora pode passar. Aí, quando se fala do diabetes mellitus gestacional, é sempre aquela coisa, tem que, na primeira consulta, já é bom investigar se tem história de diabetes mellitus na família, porque isso pode ser importante, como eu disse, a condição da gestação é diabetogênica. Quando se trata do primeiro trimestre, vai ter um risco muito maior de ocorrência de malformações fetais, né, e várias outras complicações para a mãe, sendo considerada, por exemplo, a ocorrência de eclâmpsia, né. O valor de corte é bem mais curto, aquela curva ela é bem menor, né? Como eu disse, ela é menor que 92 miligramas por decilitro, qualquer fase. Já sendo de 92 a 126, sendo como diagnóstico de DMG, né? No caso de pré-diabetes, em qualquer fase da gestação. Esses critérios aí que a gente fala, basicamente, são para a gente fazer para recomendações de rastreio, né? Basicamente, vai ser pela submissão, né, ao TGO-TG, né, com 75 gramas de glicose, com coleta de glicose em jejum, no caso, que vai ser 1 ou 2 horas depois a sobrecarga também. Também é importante reforçar a manutenção de uma dieta sem restrição de carboidrato, né, como ocorre nos 3 dias anteriores ao exame. Pode passar, próximo slide. E aí, só falando um pouquinho da questão do diagnóstico dos outros, né? Dos tipos diferentes, né? Normalmente você vai basear a sua pesquisa nesses principais fatores de risco, como uma unidade de diagnóstico que mimetiza muito, o tipo 1, né? Maior que 30 anos, com a ocorrência de anticorpos positivos, né? Com aquela ausência de necessidade de insulina. Também é importante ver essa questão de IMC ter que ser menor que 23, para você meio que filtrar melhor o grupo de risco e essas outras alterações relacionadas, com a hemoglobina glicada sendo mais superior a 8,6. Vai ser muito utilizado, né, esse anticorpo, que é o anti-GAD, que é o mais frequente de ter alteração em adultos, para tornar visível. Pode passar. Quando fala do diabetes monogêmico, vai ser importante suspeitar, né, quando tiver aquela hiperglicemia de início rápido após 25 anos de idade, aquele critério já que eu falei, né, de existência naquele tempo. Os anticorpos devem ser negativos, né? E o peptídeo sempre vai ser maior que esse valor, né? Esse 0,100 vai ter NG por decilitro após os 5 anos, né? Vai ser aquela questão de fazer os testes genéticos, né? Que vai ser úteis para adequar a terapêutica, já que às vezes é necessário fazer essa adequação. Ainda existe essa calculadora que ela é baseada num questionário que podemos fazer. Ela vai dizer o risco. Depois eu acho que, quando for oportuno, a gente pode até dar uma olhada nela, que eu achei bem interessante o funcionamento. Pode passar, só que nesse momento não é suficiente, não dá tempo, né? Quando se fala de diabetes neonatal, né, a gente tem que descartar outras causas que podem ocorrer de hiperglicemia neonatal, como as medicações do claro. A gente pode falar principalmente de corticoides e agentes beta-adrenérgicos. Também a ocorrência de sepse, né, na criança, e uso de nutrição parenteral, que também pode fazer isso. Caso ocorra
a exclusão, né, de todos esses fatores, a gente deve fazer aquela solicitar, né, o painel genético. Porque, mais uma vez, pode modificar a conduta e auxiliar na escolha do tratamento. E nisso é importante porque nessa doença a troca de medicamento normalmente é feita de insulina por sulfonilureia, que é um medicamento mais comum para ser tratado isso pela questão do quadro clínico em si. Pode passar? Ah, sim, rapidamente falar, né? A síndrome de Wolfram, normalmente ela vai ter esse diagnóstico errado como DM1, né? Por muito as alterações, né, que ocorrem na retina, como foi falado, vai ser normalmente relacionadas à questão da retinopatia, que é clássica no DM1, né? O principal teste genético vai ser o teste do gene WFS1. E com essa comprovação diagnóstica, pode ser feito né, encaminhamento precoce para acompanhar as suas comorbidades, que vão ser né, aquela coisa, oftalmológicas, neurológicas aditivas, tem muitas classes relacionadas. No diabetes mitocondrial, vai ter aquela questão de ser associada à surdez, ser de uma herança materna, e ter aquela questão de perda visual, né, oftalmoplegia externa progressiva. Deve evitar o uso de metformina nesse caso, por causa que pode ocorrer casos de acidose metabólica associada. Pode passar. Aí tem aquela questão de diabetes secundários, né? E não existem critérios universais para o seu diagnóstico, sendo mais quando eles se tratam de doenças do pâncreas exócrino, vai ser sempre chamado de diabetes 3C. Em dúvida da sua classificação, é sempre bom fazer uma anamnese muito rica, né? Com aquela anamnese rica, você consegue já pensar na questão né, de doenças de base, porque vai ter aquela sintomatologia clássica, né? Podendo citar o alcoolismo, né, como já foi falado, cirurgia, até endocrinopatias, como a acromegalia e síndrome de Cushing. Até infecções também. E por último, diabetes associada à lipodistrofia, né? Vai ser aquela coisa. Já é uma clínica bem clara, uma anamnese bem feita já dá para dar um delineamento muito bom. Só que você também pode fazer os testes genéticos para detectar aqueles genes que eu falei lá atrás, que pode até servir para estratificar os tipos. E nisso vai ter aquela questão de vai ser indicado né, o uso de meletrepina como indicação, né, com a leptina recombinante, e também para auxiliar nas identificações de comorbidades é muito bom fazer já a identificação. Pode passar. Enfim, é basicamente como eu posso dizer? O nome me fugiu agora, enfim. Basicamente é um esquema que serve para dizer uma maneira simplificada de tudo que eu falei agora para estratificar como você pode fazer essas questões. Pelo avançar da hora, eu vou ser bem conciso. Quer dizer, pode passar. Não precisa ser conciso, já falei tudo bem. Aí vamos para as metas glicêmicas, né? Basicamente vai ser o objetivo, vai ser o controle metabólico, né? Com isso vai diminuir os riscos de complicações micro e macrovasculares. Vai ser baseado principalmente naqueles testes que foi falado, né? Hemoglobina glicada, das glicemias capilares diárias, e aí vem vem outras formas que a gente pode falar, que é até bem interessante, que é o desvio padrão da média glicêmica e o tempo no alvo. Pode passar. A hemoglobina glicada é considerada né, o padrão ouro. Ela vai permitir né, identificar a glicemia de 3 a 4 meses assim, do período, basicamente aquela curva né, de crescimento. Nisso, basicamente, pelo primeiro e segundo mês, ela vai ter uma reação muito boa, e dos meses após, o 3 e 4, vai ser uma relação um pouco menor, mas ainda bem evidente. Ou seja, bem mais secundária, né? Quando se trata de... Pode passar o slide até. Quando se trata... Meu Deus, eu me enrolei aqui. Enfim. Sim, vai... Sim, a porcentagem da hemoglobina, né, que vai sofrer a glicação, vai ser muito relacionada à glicose sanguínea, porque ela se liga de maneira irreversível, né, à hemoglobina durante o período de vida da hemácia. Antigamente existia uma classificação que variava muito de acordo com a faixa etária e se a pessoa era lactente. Hoje em dia é universal. Crianças e adolescentes vai ser menor que 7,5 e adulto vai variar entre 6,5 a 7. Por quê? Porque vai ter essa questão de controle rígido contra o controle maleável. Caso a pessoa tenha uma doença de base que seja favorável né, à formação de glicemia, podendo a gente falar né, isso, de hipoglicemia, né, com insuficiência renal hepática, que vão predispor a isso, né? O alvo glicêmico pode ser um pouco mais elevado, até para fazer com que a pessoa tenha poucos casos de hiperglicemia, que também é muito ruim para a pessoa.
Só que, no caso, o que acontece, o controle mais rígido é normalmente pessoas jovens e que não têm comorbidades associadas. Aí, nesse sentido, você pode fazer um controle rígido que vai ser muito melhor para a saúde da pessoa. Pode passar. Aí, basicamente, nessa tabela, associa muito o nível de insulina glicada e quanto ele quer dizer do ponto de vista glicêmico, a média desse período, né? A gente vê que existiam dois modelos, né, que falavam é diferente, só que atualmente o que é controlado até aumentou um pouquinho os níveis iniciais e diminuiu, né, os níveis finais. Então, é realmente essa característica geral. Vai ser recomendado, né, o controle do índice glicêmico do 3 a 4 meses em crianças, né, que tenham, no caso, crianças e adolescentes, e com 2 medidas anuais. Nos adultos, vai ser recomendado apenas 2 medidas por ano, não vai ser necessário mais. Pode passar. Aí vamos para a automonitorização diária da glicemia capilar. Ela vai atuar, né, diminuindo a chance de complicações, né, como a cetoacidose e hipoglicemia, que é característica, normalmente, né, de níveis extremamente altos de glicose e níveis extremamente baixos, e vai permitir também que o paciente entenda, né, como funciona o determinante da sua glicemia, né, ao correlacionar, né, seus hábitos de vida, como, por exemplo, se fez uma refeição muito calórica, quer dizer, no caso, com muito glicose, né, em si, ou você fez exercício físico, e como isso influencia a glicose sua corporal, para você poder ter um manejo muito melhor nesse sentido. E a automotorização vai favorecer estratégias de várias formas, podendo citar, né, ela evitar, né, as glicemias que saem daquele alvo de controle estabelecido, né, modificar a razão, né, de insulina carboidrato, fazendo com que a pessoa tenha uma contagem maior de carboidratos, ajuste, né, do fator de sensibilidade com que vai propiciar, né, uma correção eficaz da hiperglicemia muito melhor, e ajuste da insulina basal, que vai ser naquela coisa, né, no esquema de múltiplas doses ou até por bomba infusão, que é outra forma de usar. Próximo slide. Nesse sentido, a gente tem que ver quais são os objetivos glicêmicos de cada faixa etária, né? A gente vê. Sem diabetes, normalmente, o jejum é de 65 a 100. Após a pessoa comer, né, vai ser 80 a 126. Com a pessoa deitando, é um pouco maior, é 80 a 100. Na madrugada, esse valor muda também. Como a gente pode ver, os fatores... pode passar. Aí, quando a gente se trata da frequência de manipulação, né, no caso de monitorização, é muito bom fazer com no mínimo 4 medidas por dia. E nesse rol, a gente vai sempre fazer aquela questão. Vai ser sempre antes de refeições principais, né? Vai ser uma medida ao deitar e, idealmente antes e 2 horas depois de cada refeição, né? Para ajuste da insulina. Isso totalizando, né, 6 vezes ao dia. Ocorrendo também uma vez ao mês no período da madrugada. Além disso, o paciente deve estar atento, né, em situações que ocorram alterações, né, como antes e depois de exercícios, para ajustar a insulina, né, e em caso de doenças, e que pode ocorrer crises hiperglicêmicas em crianças. Por isso, sendo também importante esse manejo. Pode passar. Aí vamos para a questão do médio divisível padrão de glicemia e tempo-alvo, que ele basicamente vamos dizer assim, um refinamento do método anterior. Agora, com um computador, no caso, né, um sistema unificado, ele vai poder meio que organizar aqueles dados do glicosímetro e vai fazer gráficos que vão entender melhor seu comportamento, vai fazer um tracejado que vai ser muito melhor para manipulação. E nisso a gente tem aquela questão de desvio padrão. Para que serve? Ele vai meio que pegar a variabilidade glicêmica, a variação, né? O ideal é que ele esteja menor, né, que 50 mg por decilitro, ou ainda, no máximo, 1/3 das médias de glicemia. Por que isso? Porque quanto maior o desvio padrão, vai ser mais estável a glicemia. Vai ter momentos que ela vai estar muito alta e outros que ela vai estar muito baixa. E por isso, pode ser, além de ser ruim para o paciente, também favorece até a formação de comorbidades, não é um tratamento totalmente eficaz. Outra médica vai ser essa questão do... Pode voltar rapidinho, só para eu falar rapidinho. Essa questão do coeficiente de variação. Ela é normalmente útil para quem faz esse tipo de medição mais de 5 vezes por dia, que vai ser, né, a divisão do desvio padrão pela média
multiplicado por 100. Valores maiores que 36 estão associados a maior risco, né, de hipoglicemia e maior estabilidade glicêmica, realmente. Pode passar para o próximo. O TIR, né, que no caso é o tempo do alvo, é uma nova modalidade que vai ser, diferente do outro, vai ser um sensor contínuo de glicose, que vai ficar em tempo todo, né? Ele vai, no último mês, né, no período selecionado, ele vai ver quanto tempo o paciente estava com a glicemia de 70 e 180. Ele foi associado a um bom prognóstico a complicações microvasculares, como a retinopatia, por isso sendo muito usado hoje em dia. Pode passar. Basicamente, o conceito de monitorização, né, contínua da glicose, avaliou também essa mudança da classificação de hipoglicemia e hiperglicemia padronizada, né, que é com esses métodos, para um nível de alerta 1 e 3, sendo o nível de alerta 1 aquele nível mais de alerta elevado, você está com glicemia muito alta, ou uma glicemia muito baixa, sabe? Ele serve tanto para hiper como para hipo. Só que no nível 2 é quando você tem uma clínica evidente e no nível 3 é quando ocorre realmente um quadro grave. No caso de hiperglicemia, é aquela ocorrência de cetoacidose, já sintomática. E no caso da hipoglicemia, quando existe necessidade, ocorrendo, por exemplo, desmaio, síncope, perda de consciência, quer dizer, já é a perda de consciência, né? Ou até a pessoa ter aquela questão de ficar com uma perda de controle, né, da consciência, no sentido que a pessoa fica mais... O nome me fugiu agora, mas que a pessoa perde um pouco o controle do pensamento, né? Pode passar. E nisso a gente vê também que o tempo no alvo, ele vai ter uma relação com a hemoglobina glicada, sendo que quanto menor o valor dele, maior vai ser a hemoglobina, e quanto mais superior vai ser menor a hemoglobina glicada. Sendo outro fator muito importante para isso também, para o tratamento. Outro fator, né, vai ser a monitorização contínua da glicose, que vai ser baseado numa leitura a cada 5 minutos. Ele vai ter muito fator ruim. O ruim dele é que ele vai ser... O fator positivo dele, quer dizer, ele vai ser utilizado em pacientes que vão ter hipoglicemia sintomática. O fator negativo dele vai essa ocorrência do lag time. O que ele seria? Vai ser mais ou menos uma defasagem, né, em relação à glicemia capilar em 10 minutos, que basicamente ele vai dizer uma medida, por exemplo, de 76. Se ela tiver com a seta para baixo, a gente pode pensar que, na verdade, quando for aferir, pode estar com a glicemia capilar de 50 miligramas. Por isso, até mesmo a seta sendo extremamente importante para a pessoa entender o que está acontecendo, para poder ajustar, por exemplo, aumentar o número de insulina e diminuir, de acordo com essa questão da seta. Pode passar. Nisso vem a questão de monitorar, né, as cetonas na urina e no sangue, que isso ocorre muito na doença de forma irregular, em que não tem essa constância, né? Não é um método de rotina no Brasil, porque é muito difícil encontrar, né, as fitas que tem essa questão de cetona, né, na rede pública. E ainda seria comum, né, o seu uso. Mas, basicamente, o consenso hoje da SPAD, né, que é a Sociedade Internacional, né, da dos pediatras, né, e da questão do diabetes no adolescente, né, vai recomendar, né, principalmente crianças e adolescentes que são os usuários de bomba insulina, que monitorem essas cetonas com essas fitas de aferição capilar, que deve ser feito, né, em situações que está mais irregular a doença, como, por exemplo, doenças ou com glicemias maiores, né, que 250. Uma medida, basicamente, que pode se usar também é uma medida direta, que é a partir do beta-hidroxibutirato, que ele tem até sido mais efetivo também que a medida das cetonas na urina por essa questão de prevenir a acidose. Como pode ver, ele tem um quadro aqui, até escrito na tabela, que seu valor se relaciona muito à quantidade de cetonas urinárias. E quando ele chega, por exemplo, ele tinha 1,5 a 3 e superior a 3, já apresenta grandes riscos para a vida do paciente. Por isso, seria importante, caso você faça esse acompanhamento, já fazer uma terapia, já enviar para o atendimento médico. Pode passar. E aí a gente fala, no finalzinho agora terminando, né, que tem duas formas de diabetes, né, o pré-gestacional e quer dizer, as questões das metas, né? Vai ser alertada para ter aquele controle muito estreito, né, com a hemoglobina glicosa menor que 6,5 para menor risco, né, de anomalias congênitas. Após a concepção, né, vai ser recomendado
a monitorização de glicemias, né, capilares antes e depois das refeições, né, pré e pós-prandiais em todas as refeições. Sendo a pré-prandial servindo muito mais para o ajuste na insulina rápida ou ultra rápida e a pós-prandial para melhor controle glicêmico e o menor risco da ocorrência de pré-eclâmpsia. Né, a hemoglobina glicada deve ser feita, né, o exame a cada trimestre. Vai ser esse sentido, né? Que ela é menor que 6,5, ela vai ser associada a menor taxa de desfechos fetais, e ela menor que 6, ocorrendo no segundo e terceiro semestre, vai ser a ocorrência de menor bebê giga, aqueles bebês muito grandes para idades gestacionais, que pode ocorrer hipoglicemia após o nascimento. Por último, falando de diabetes gestacionais, vai ser recomendado, né? A glicemia capilar 4 vezes ao dia, sendo esse momento de jejum e após as 3 principais refeições. Basicamente, existem vários métodos por sociedade, só que a gente vai focar na brasileira, né? Pode passar. Que basicamente, né, pela Sociedade Brasileira, né, de Diabetes, os níveis glicêmicos devem ser de jejum menor, né, ou igual a 95, 1 hora após de 140, menor ou igual a 140, e 2 horas após, menor ou igual a 120. Pode passar. Basicamente, essas foram as referências que eu usei, né? Muito obrigado pela atenção.